Lucas 24, 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Portanto, não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vamos orar antes de prosseguir? Amado Senhor, obrigado por mais uma oportunidade. Podemos reunir e juntos estudarmos as Escrituras e aprendermos do Senhor. Nós pedimos que hoje não seja diferente, que o Senhor fale conosco e que esse estudo possa abrir o nosso entendimento para as Tuas coisas e especialmente abrir os nossos olhos para ver a grandeza, a beleza, a divindade e o amor do nosso Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos em nome do próprio Senhor Jesus. Amém. Então nós queremos prosseguir com esse tema, as profecias que aparecem no Antigo Testamento a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver que a vida do nosso Senhor foi e é única, nunca houve outra como essa, porque Ele é 100% Deus, Ele é 100% homem. Se não fosse 100% homem, Ele não poderia simpatizar com as nossas fraquezas, não poderia tomar sobre si o nosso pecado, não poderia ser aquele sacrifício perfeito. Se não fosse 100% Deus, Ele não teria o poder para nos redimir. Então, por isso que a pessoa do nosso Senhor é, sem dúvida nenhuma, o ponto central da Escritura, o ponto central do plano de Deus. E é o que faz o cristianismo diferente de toda e qualquer religião. Várias religiões têm seus livros sagrados, várias religiões têm seus rituais, várias religiões têm as suas cerimônias, várias religiões têm as suas doutrinas, mas somente o cristianismo tem Cristo. É a marca da nossa fé. Ela é o ponto central, o ponto principal. Graças a Deus por isso. Então, nós temos esse privilégio, esse semestre, de estudar juntos esses fatos a respeito da pessoa do nosso Senhor. Isso também é uma diferença. A nossa religião, se é que nós podemos chamar o cristianismo de religião, né? Ele é baseado em fatos. E alguém já disse, contra fatos não há argumentos. Nós vemos então que muito antes do aparecimento do nosso Senhor Jesus sobre a terra, Ele teve seu nascimento predito profeticamente, teve o seu ministério predito profeticamente e muitas partes da sua vida foram descritos séculos antes da sua vinda. Em alguns aspectos, 1000 anos antes, 1400 anos antes da sua vinda. Em outros aspectos, 400 anos antes da sua vinda. Nunca houve nenhum personagem histórico cuja vida fosse alvo de tantas profecias, que se cumpriram todas literalmente. É impossível que isso seja um acaso, e é isso que nós estamos estudando. Então hoje nós queremos dar continuidade a essas profecias. E a primeira profecia que nós queremos mencionar agora é que Ele faria milagres. Nós encontramos essa profecia no livro de Isaías, no capítulo 35, versículos 5 e 6.
Nós já vimos na oportunidade anterior como esse livro de Isaías aparece inúmeras vezes quando nós falamos sobre profecias messiânicas e vimos também como uma cópia muito antiga, talvez o manuscrito mais antigo do mundo foi encontrado alguns anos atrás, com uma cópia desse livro de Isaías intacta, sem nenhuma diferença entre o livro de Isaías que nós temos hoje. Então, Isaías 35, versículo 5, vai dizer o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Essa palavra profética de Isaías, como nós vimos, ela foi proferida talvez 7 séculos, pensa bem, 700 anos antes da vinda do nosso Senhor. E quando o Senhor veio, em Mateus no capítulo 11, versículos 4 e 5, nós vamos encontrar um testemunho ocular, uma pessoa que viu, ouviu e constatou esse cumprimento da profecia e relatou para nós. Mateus capítulo 11. Essa constatação de Mateus, que foi registrada, depois também se tornou escritura para nós, se tornou palavra de Deus. Então temos a palavra profética no Antigo Testamento, o cumprimento da palavra profética no Novo Testamento, o testemunho aos olhos de Mateus, o registro deixado para nós na nossa Bíblia. Capítulo 11, versículo 5. Vamos ler um pouquinho antes, por causa do contexto. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide, anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Testemunhas oculares, né? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Temos aqui então o cumprimento dessa profecia de Isaías no versículo 5, que ele de fato faria milagres. Depois, Isaías 61:1, que ele viria como o Redentor, ele viria para salvar. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Voltamos para o Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós temos um evento em que o próprio Senhor toma esse versículo para explicar a natureza da sua obra, que era uma obra de redenção. Lucas 4, versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos
e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. É importante, à medida que nós passamos por esses versículos, que nós sejamos lembrados da natureza do Evangelho. Primeiro, esse princípio que o Senhor atuou na força e no poder do Espírito Santo. E se nós queremos ter um ministério e um serviço a Deus produtivo, nós precisamos também dessa mesma unção e desse mesmo Espírito Santo. O outro ponto é que a natureza libertadora do Evangelho, a natureza liberadora do Evangelho. Às vezes nós ficamos presos com alguns conceitos humanos. Esse Evangelho se torna algo dentro de uma caixinha. É uma série de proibições, uma série de nãos, sem alegria, algo truncado. E quando nós voltamos para a Escritura, para a obra do nosso Senhor, nós vemos como Cristo efetivamente veio para libertar, para transformar o nosso pranto em gozo, o nosso choro em alegria, para propagar ao mundo pecador as boas novas de alegria, de vida, de salvação, de um futuro, de esperança. Isso nunca deveria ficar esquecido por nós. Nós nunca deveríamos tornar o nosso Evangelho uma série de regras, né? Faça isso, não faça aquilo, e algo truncado e preso. Maravilhosa a natureza do Evangelho. Outro ponto extremamente importante é que ele viria a ser luz para os gentios. Nós encontramos isso também em Isaías, capítulo 62, perdão, 42, Isaías 42, versículo 1. E versículo 6. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Quem são os gentios? As nações. E isso mostra o quanto estavam equivocados aqueles hebreus ou aqueles judeus que achavam que a revelação de Deus era algo exclusivo para aquela nação, deixando de perceber que eles tinham primazia, no sentido de que foram os primeiros a receberem a revelação, mas eles não seriam os únicos. Isso também é uma lição para nós. Nós não podemos pensar que Deus nos amou em detrimento de outros, que Deus apenas amou a nós. A Bíblia diz: Deus amou o mundo, Deus amou as nações em Cristo Jesus. Versículo 6: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. No mundo que nós vivemos, cheio de trevas, Cristo é a luz. Ele seria também aquele que iria abençoar os gentios. Capítulo 11, versículo 10. Perdão, nós precisamos agora ver no Novo Testamento, Lucas 2, 32. A confirmação dessa palavra de Isaías.
luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Cristo, o Cristo das nações, luz para os gentios. Agora sim, o abençoador dos gentios, Isaías capítulo 11. Isaías 11, 10. Abençoador dos gentios. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Raiz de Jessé é outra expressão bíblica para se referir ao nosso Senhor Jesus. Jessé era o pai do Davi, o nosso Senhor Jesus Cristo, um descendente do Davi. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, a glória lhe será a morada. Romanos capítulo 15, a passagem do Novo Testamento, que confirma versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz, versículo 12, haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Não é maravilhoso? Nós que somos gentios, que somos das nações, que não somos hebreus do ponto de vista étnico, hoje nós cremos, confiamos e adoramos o nosso Senhor Jesus. E aqui só em forma de parêntese, aqueles de nós que já fomos a Israel, sem dúvida nenhuma lembrarão daquela cena muito tocante no assim chamado Muro das Lamentações. Nós temos ali homens numa parte, mulheres da outra parte, alguns deles que por décadas têm amado a Escritura, preservado a Escritura, memorizado a Escritura, não somente frase por frase, alguns deles letra por letra. Conhecem profundamente a Escritura, mas infelizmente não conhecem o Deus da Escritura que se revelou em Cristo Jesus. E se você foi lá, você lembra, sabe do que eu estou falando. E se você ainda não foi, quando for, você vai lembrar, porque é muito tocante. E naquele momento é como se o nosso coração se inunda de profundo gozo pelo privilégio que nós temos. Nós estávamos longe e um dia fomos achados e os nossos olhos se abriram. E quando os nossos olhos se abriram, nós percebemos que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o Cristo, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o nosso Senhor. E pelo fato de nós crermos nele, nós não andamos mais em trevas. Nós temos um norte para a nossa vida, nós temos uma diretriz para o nosso caminhar, nós temos aonde reclinar a nossa cabeça no momento da dificuldade. Aqui também diz que ele seria um homem de dores. Isso nós temos em Isaías 53. Algo que muitos dos hebreus nunca compreenderam. Eles só viam o aspecto do Senhor Jesus vir como rei exaltado. Nunca
como o servo humilhado. Por isso, alguns deles se escandalizaram em relação ao Senhor. Isaías 53, versículo 3, homem de dores, vai dizer o seguinte: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Essa profecia, ela é interpretada para nós no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E também no capítulo 4, no versículo 15. Porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Homem de dores, homem que sofreu. Mais uma profecia que ele seria rejeitado pelos homens. Salmo 69. Versículo 8. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. João, capítulo 1, versículo 11, um dos versículos, na minha opinião, um dos versículos mais tocantes do Novo Testamento. Veio Evangelho de João 1:11, Salmo 69:8, Evangelho de João 1:11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Depois, versículo 7, capítulo 7, versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Esses dois versículos também são cheios de conforto, porque muitos de nós passamos por uma experiência semelhante de rejeição e, às vezes, rejeição no seio da própria família. Aqueles que deveriam ser os primeiros a nos amarem, muitas vezes são aqueles que fazem o oposto. E também é verdadeiro isso na família de Deus. Não tenhamos a ilusão de que na família de Deus todos nos aceitam, todos nos recebem, todos nos consideram. Não, infelizmente não é assim também. Mas se você passou por isso, está passando por isso, rejeição daqueles que, pela lógica, deveriam aceitar, saiba que você não está sozinho nisso. O nosso Senhor Jesus passou por isso também. Então, essa é mais uma profecia. A próxima profecia é que ele seria abandonado. Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Essa profecia, então, de Zacarias, provavelmente, pelo menos 500 anos antes do nascimento do nosso Senhor, Zacarias
13, 7, teve seu cumprimento em Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Podemos observar aqui que essas profecias, dentre as profecias bíblicas, são aquelas que devem ter menos dificuldades de interpretação. Por quê? São profecias que foram interpretadas pela própria Escritura. Aqui é o próprio Senhor Jesus dizendo que aqueles versículos que estavam escritos lá em Zacarias 13, 7, são cumprimento, tiveram seu cumprimento na vida, na pessoa do nosso Senhor. E essa é uma regra que nós podemos levar para futuramente a interpretação de todas as outras profecias. A própria Bíblia vai interpretá-las. E aí nós temos plena certeza, não tem nenhuma dificuldade a esse respeito. Que ele seria açoitado e sobre ele seria cuspido, né? Isaías no capítulo 50. Versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías. Cumprimento dessa profecia, Mateus capítulo 26. Versículo 67. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam. Depois, no capítulo 27, versículo 26, então Pilatos lhe soltou Barrabás, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. No livro de Salmos, capítulo 22, nós vamos ver que a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela foi detalhada em alguns dos salmos de Davi 1000 anos antes do fato ocorrer. E o que é mais impressionante é que esse tipo de morte não existia ainda na época em que Davi escreveu esse salmo. Essa prática que foi oficializada pelos romanos veio a se tornar algo registrado na história quase 1000 anos depois de que essa palavra de profecia foi mencionada aqui pelo Davi. Então, à medida que nós vamos passando por esses versículos, gradualmente nós vamos nos curvando diante desse fato gigantesco. A Bíblia é a palavra de Deus. E aquele de quem a Bíblia fala é Deus. E aquele em quem nós cremos é Deus igualmente. Salmo 22, versículo 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. A próxima, sim, que é esse que nós lemos em Isaías, em Salmos 22, 16, que é o fato dele ter sido pregado com pregos. Agora sim, Salmo 22, 16. Traspassaram-me as mãos e os pés. A última frase desse versículo.
Isso nós encontramos o cumprimento em Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e João 20, 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Que ele seria abandonado por Deus. Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Salmo 22, 1. Salmo 22, 1. Mateus 27, 46. Impressionante. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos antes, hein? Que ele seria cercado pelos seus inimigos. Salmo 22, 7. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios, meneiam a cabeça. Depois, o 8. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. E Salmo 109, (25). Tornei-me para eles, 109, 25. Tornei-me para eles objeto de opróbrio, quando me veem, meneiam a cabeça. Cumprimento disso em Mateus 27, 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. (40). Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Alguém observou como a primeira e a última tentação do nosso Senhor, ataque do inimigo contra ele, era duvidando desse fato dele ser filho de Deus. Claro que o objetivo aqui do inimigo era instigar o nosso Senhor para que ele fizesse um ato de manifestação grandiosa que o livrasse da cruz. Alguém na imaginação ficou pensando qual seria a cena no céu nesse momento. Quem sabe todos os anjos apostos, prontos para num menor esboço de reação do nosso Senhor, dizendo: Pai, livra-me da cruz. Eles imediatamente viriam salvar o nosso Senhor da cruz. Ele provaria que ele é o Filho de Deus. Faria algo grandioso que
ficaria registrado para sempre. Mas se ele tivesse feito isso, como nós poderíamos ter sido salvos? Imagina você então a força moral, a resistência do nosso Senhor de não provar naquele momento, daquela forma, que ele era filho de Deus, porque ele estava naquele momento realizando a obra que nos traria redenção. Graças a Deus por isso. Mais uma profecia que mostra que o nosso Senhor é aquele de quem as Escrituras falavam. Próxima menção, que ele seria numerado entre os transgressores. Isaías capítulo 53. Versículo 12. Por isso lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Agora vem a expressão, ó, foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. No Evangelho de Marcos, capítulo 15. Versículo 28. Eu vou ler um pouquinho antes o contexto para que nós entendamos como se aplica essa palavra de profecia. Versículo 27 diz o seguinte: com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E prossegue dizendo: e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Também em Lucas, no 22:37. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. A menção de que ele, em agonia, teria sede. Salmo 22, já nosso conhecido. Versículo 15. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Esse tipo de morte que o nosso Senhor Jesus sofreu tinha como característica essa agonia, sofrimento e também a sede. É claro que isso tem uma aplicação na nossa vida. Essa sede que o Senhor Jesus Cristo expressa era a nossa sede. Nós é quem deveríamos, em agonia, dizer tenho sede, e de fato, em alguma ocasião da nossa vida nós dissemos, mas Ele tomou o nosso lugar e Ele expressou: tenho sede, profetizado no Antigo Testamento, 1000 anos antes da vinda do nosso Senhor a esse mundo, cumprida no tempo do Novo Testamento, registrada para nós até os dias de hoje. Que Ele iria encomendar ou entregar o seu Espírito a Deus. Salmo 31, versículo 5.
Salmo 31, 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Uma observação em relação a esse fato é que em outra porção da Escritura o Senhor diz: ninguém me tira a vida, mas eu tenho o poder de dar a minha vida. Quando inimigo e os inimigos de Deus pensavam que eles estavam matando o Filho de Deus, na verdade eles foram usados, mas na verdade ninguém poderia ter matado o Filho de Deus se ele mesmo não tivesse entregado a sua vida. E ele o fez por amor. Ele entregou a sua vida para conquistar a nossa redenção. Também que as suas vestes seriam distribuídas. Salmo 22. Salmo 22, versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Cumprimento, João 19. Evangelho de João 19. Versículos 23 e 24. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Aqui é interessante observar, isso é válido para toda a profecia, que vários desses elementos que ajudaram a cumprir a profecia, que foram usados como instrumentos para o cumprimento da profecia, eram homens gentios, incrédulos, que, sem imaginar, estavam cumprindo a vontade de Deus. Isso aplica a toda a história humana e a todos os que existem nesse planeta. Sem querer, involuntariamente, mesmo com as suas obras más, os homens, tanto os que conhecem a Deus quanto os que não conhecem a Deus, estão fazendo atos que vão culminar com o cumprimento da palavra profética de Deus. Atualmente nós vemos que uma das nações do mundo declarou Jerusalém ser a capital eterna dos judeus. Na verdade, isso é algo que está na Bíblia, não precisaria ninguém declarar isso. Mas Deus usou esse homem, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente. Todas as coisas cooperam para que o propósito, o desígnio de Deus se cumpra. E aqui foi mais um exemplo. Que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Salmos 34, 20. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. João 19, 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas,
Olha que interessante esse fato. Claro que o Senhor poderia ter curado o nosso, se as suas pernas tivessem sido quebradas, o Senhor poderia ter os seus ossos curados milagrosamente por ocasião da ressurreição. Mas de alguma forma Deus preferiu que se cumprisse essa escritura. Normalmente eles quebravam as pernas dos que eram crucificados com a finalidade de que, uma vez que eles não pudessem mais se apoiar sobre as pernas, eles morressem mais rapidamente por asfixia. Porque enquanto havia força nas pernas, o crucificado levantava essa parte superior aqui para que pudesse respirar. Então, depois de algumas horas de agonia, quebravam-lhe as pernas e ele asfixiava. Mas no caso do Nosso Senhor, Ele entregou o seu Espírito antes que eles fizessem isso, mostrando mais uma vez que quem tinha o domínio completo da situação era o próprio Senhor. Os inimigos do Senhor estavam agindo, Satanás estava agindo, os maus estavam agindo, mas quem estava no controle era o próprio Senhor. Que ele seria sepultado com o rico. Isaías 53. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Mateus 27. Versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos, lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Então, nós vemos como, em mínimos detalhes, o ministério do nosso Senhor, a morte do nosso Senhor, detalhes da morte do nosso Senhor foram registrados profeticamente na Escritura séculos antes que ele viesse, de forma que quando o Senhor Jesus viesse, como ele veio, e fosse verificado o cumprimento literal e exato de todas as profecias com respeito à sua pessoa, você e eu tivéssemos plena e absoluta certeza que esse Jesus, mencionado na Bíblia, testemunhado por esses discípulos e apóstolos e outras discípulas que nós encontramos menção aqui, esse é de fato o nosso Redentor que havia sido prometido, o Filho de Deus. Agora nós temos algumas menções, pelo menos duas menções, a respeito da sua ressurreição. Uma coisa que não era muito clara no Antigo Testamento, porque eles não tinham entendimento dessa parte do Senhor Cristo, Jesus Cristo vir em humilhação e morrer. Eles ficavam imaginando, se ele era o Filho de Deus, como ele poderia morrer? Se ele era o Salvador, como ele poderia ficar impotente, como ficou naquela morte de cruz? Eles não entendiam que o processo de Deus era salvar-nos através da morte, trazer a libertação através do seu sacrifício, trazer a redenção através da oferta do seu próprio Filho em amor na cruz do Calvário. Então, no Salmo 16, versículos 9 e 10, nós temos uma oração do Davi, onde ele vai dizer as seguintes palavras: Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte,
nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Como que nós sabemos que essas palavras aqui não se aplicaram ao Davi? É que o Davi morreu, né? Então, certamente teriam de aplicar-se a uma outra pessoa. E nós não precisamos argumentar sobre isso ou discutir sobre isso, porque a própria Escritura vai dizer que essas palavras se referem à ressurreição do nosso Senhor. Abra comigo no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até chegarmos à porção que nos interessa. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso alegrou-se o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso, também na minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Agora vem a explicação. Irmãos, versículo 29. Seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Isso era verdadeiro naquela época e é verdadeiro nos dias de hoje, quando nós fomos a Jerusalém, e você, quando for, vai constatar que tem um lugar lá que nós visitamos que se chama o túmulo de Davi. E até ao lado de fora tem uma estátua do Davi de coloração dourada, com ele tocando uma harpa, bem impressionante, lá dentro do túmulo de Davi. E ele disse: o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, o Davi, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes, o Senhor Jesus, se sentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, esse é uma maravilhosa explicação daquela palavra de profecia mencionada lá no Antigo Testamento. Então, e depois disso nós temos a profecia que fala que ele ascenderia à glória. Salmo 68, 18. Subiste às alturas, levaste o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse no meio deles. Atos 1, 9. Ditas estas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então, nós vemos o nascimento do nosso Senhor profetizado, a obra de redenção e a missão do nosso Senhor profetizada, a ressurreição do nosso Senhor profetizada. E agora nós veremos alguns versículos com relação
a divindade da sua pessoa, o fato de que Jesus é Deus. Salmo 2. Versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pois nesse mesmo Salmo, versículo 12: Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Atos 13, 33. Eu vou ler o 32 também. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Que ele era o Filho eterno, Filho de Deus. Nós vimos a encarnação já, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Lucas 2:11. Confirmação no Novo Testamento. Eu vou começar lendo a partir do 10. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ele era o Filho de Deus eterno e, ao mesmo tempo, ele se fez carne por ocasião do seu nascimento no mundo. Depois nós temos que Isaías 42:1, onde ele seria o servo sofredor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito aos gentios. Essa palavra aqui se cumpre em Mateus 12:18. Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. A última menção que eu gostaria de fazer em relação a essas profecias messiânicas diretas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo é aquela referência ao Senhor como a pedra angular, a principal pedra que foi rejeitada pelos construtores, exatamente como aconteceu com o nosso Senhor, de acordo com os registros do Novo Testamento. A profecia então se encontra no Salmo 118, no versículo 22. Eu vou ler. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Certeza absoluta que essas palavras se referem ao nosso Senhor, porque o próprio Senhor interpreta essa profecia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, Mateus 21, 42.
Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Logo depois dessa referência profética, nós sabemos que o nosso Senhor foi levado à morte pela crucificação. O seu próprio povo o rejeitaram o seu Messias, sem saber que eles estavam colocando à morte o seu Redentor. Atos capítulo 4, versículo 10, 11 e 12, vai falar: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é em seu nome que este está curado perante vós. Este Jesus, esse versículo que nós queremos, 4:11, é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E finalmente a última referência que comprova cumprimento dessa maravilhosa profecia é Efésios capítulo 2, versículo 20, quando o Senhor fala: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, com esta última profecia, nós queremos concluir aqui a nossa mensagem de hoje, louvando o nosso Senhor pela maravilhosa maneira com que aquelas profecias a respeito da sua pessoa, do seu ministério, se cumpriram literalmente. E nós só podemos adorar o nosso Deus porque, embora Ele tenha sido rejeitado pelos seus, nós estamos incluídos naquele grupo de que a Bíblia fala: Ele veio para os que eram os seus e eles não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é isso que nós somos. Graças a Deus por isso. Que nós concluímos então a mensagem de hoje. Nos encontramos na próxima oportunidade, se o Senhor assim o permitir.